Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar sobre o princípio da boa ordenação, ou como também é chamado, o princípio da boa ordem. Tá? Como já foi dito em alguns vídeos anteriores, esse princípio da boa ordenação, ele é um princípio equivalente ao princípio de indução, ok? Nessa videoaula nós vamos tomar o princípio de indução como sendo um axioma e vamos usar esse fato de que o princípio da indução é uma verdade absoluta para provar a boa ordenação dos números naturais, ok? Bom, então o que é que diz esse princípio? Olha lá. Se A é um subconjunto não vazio de números naturais, então A possui um menor elemento. Isso é tudo que diz o princípio da boa ordem. Que qualquer subconjunto dos números naturais possui, se ele não for vazio, possui um elemento que é menor ou igual do que todos os outros. Não parece ser uma coisa tão complicada de se aceitar, não é? Afinal de contas, se eu tenho todos os números naturais e formo um subconjunto deles que não seja vazio, né, é de se esperar, como o conjunto dos naturais é limitado inferiormente, que nesse subconjunto vai existir um elemento que é menor do que todos os outros, menor ou igual a todos os outros, né? Bom, mas como é que a gente mostra isso matematicamente? Bom, primeira coisa, nós vamos escrever esse princípio matematicamente, ok? Então, acompanhe aqui, matematicamente. O que está sendo dito aqui em palavras é o seguinte: seja A um subconjunto dos números naturais, tá? E além disso, A estamos supondo que não é vazio. Então, o conjunto A é diferente do vazio. O que afirma o princípio da boa ordenação, não é? É que se eu estou nessas condições, se eu tenho um subconjunto dos naturais e se eu tenho que esse subconjunto não é vazio, então eu afirmo que existe um certo elemento que eu vou chamar de N0 nesse subconjunto A, tal que esse elemento N0 ele é menor do que ou igual a N, qualquer que seja o N pertencente ao conjunto A, tá? Então, isso que está dito aqui matematicamente é esse texto inicial, é o princípio da boa ordem, tá? Então, se nós temos um subconjunto dos naturais e esse subconjunto não é vazio, então é garantido que existe um certo número natural, que eu vou chamar de N0, pertencente a A, tal que esse N0 é menor do que ou igual a N para todo N em A. É isso que a gente vai demonstrar agora. Vamos lá. Bom, para fazer essa demonstração de que, de fato, essa assertiva é verdadeira, né? Nós precisamos definir alguns objetos. Então, primeiramente, considere o conjunto IN. Vou definir um conjunto auxiliar, o conjunto I, índice N. O que significa para nós esse conjunto IN? Sempre que aparecer IN, isso significa que é o conjunto de todos os números naturais, tais que esses números são menores ou iguais a N, tá? Em outras palavras, eu estou construindo um conjunto de números naturais que é formado por todos os números naturais menores ou iguais ao índice que aparece aqui, ó, tá? Em outras palavras, IN é o conjunto dos N primeiros números naturais. Ok? Só para ficar claro o que está escrito aqui, ó.
Exemplo, quem seria o conjunto I3? I3 seria o conjunto de todos os números P naturais, né? Ou seja, I3 é o conjunto de todos os números naturais, tais que esses números são menores ou iguais a 3. Portanto, os elementos que obedecem à condição de construção do I3 só podem ser os números 1, 2 e 3. Ok? Então, sempre que aparecer IN, esse é o conjunto de todos os números naturais do 1 até o N. I3, do 1 ao 3, todos os naturais. I5, do 1 ao 5. Ok? Essa construção vai ser importante para nós lá na frente. Além disso, além desse fato, considere um lema. Esse lema ele será demonstrado em videoaulas posteriores, ok? Mas é um fato simples de se aceitar e que nós vamos usar na nossa demonstração também. O lema diz o seguinte: se eu tenho dois números A e B naturais, então sempre vale a seguinte relação. Se A for menor do que B, obrigatoriamente o A é menor do que ou igual a B menos 1. Tá? Então veja, vamos usar esse lema para nos ajudar na nossa demonstração. Se A e B são números naturais, então A menor do que B implica que o A é menor ou igual a B menos 1. Isso não é tão difícil de se aceitar pelo seguinte: se o A é menor do que B, então significa dizer que no máximo o A vale B menos 1, ok? Se o A é menor do que B, vamos imaginar dois números naturais em que um é menor do que o outro, tá? Se o B for 5 e o A é menor do que B, o A só pode ser no máximo 4, tá? Pensando nessa forma, o A sendo 4, o B sendo 5, 4 é menor do que 5, o que implica que 4 é menor do que ou igual a 4, que é 5 menos 1. Então, se eu tenho que B é maior do que A, ou A é menor do que B, que dá no mesmo, se eu tiro uma unidade de B, eu tenho que esse A, ele ou é menor ainda, ou no máximo é igual ao B menos 1. Ok? Então vamos usar esse lema aqui na nossa demonstração. Vamos a ela. Ok, vamos à demonstração do nosso princípio. Bom, já sabemos que o nosso subconjunto dos naturais é não vazio. Estamos afirmando que existe um menor elemento dentro desse subconjunto. A nossa prova vai seguir o seguinte caminho. Se 1 pertence a A, o que é que a gente pode afirmar? O número 1, o A é um subconjunto dos naturais. Portanto, o número 1, ele pode ser ou não ser um elemento de A. Então, vamos trabalhar com as duas possibilidades. Se 1 pertence a A, acabou. 1 é o menor elemento de A, porque 1 é o menor número natural, ok? Então, se 1 pertence a A, temos que o nosso menor elemento do conjunto A existe e é 1. N0 é igual a 1. Ok? Bom, agora tem a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é: se 1 não pertence a A,
que acontece se o 1 não for um elemento do A? Então, a gente vai ver se o 2 é um elemento do A. Porque se o 2 for, ele é o menor elemento de A. Agora, se o 2 também não for um elemento do A, então nós vamos ver se o 3 é. Porque se o 3 for, ele é o menor elemento do conjunto A. Então, perceba que nós estamos criando um caminho indutivo, né, no qual nós vamos investigando se cada número natural na sua sequência crescente, né, está ou não está em A, e caso esteja na sequência, ele vai ser o menor elemento. Caso não esteja, eu estou retirando e olhando para o próximo, o sucessor. Se ele estiver em A, é o menor elemento. Se não estiver, eu retiro, é o próximo, e assim vai. Mas como nós garantimos que esse processo não se estende infinitamente? O que é que me garante que uma hora eu terei um elemento que está em A? É isso que nós vamos construir aqui agora, nesse momento. Lembre que eu falei que cada elemento que não está em A, eu tiro e coloco onde? Vou colocar num conjunto separado. A ideia por trás dessa demonstração é criar um conjunto auxiliar que vai nos ajudar a mostrar que tem um menor elemento em A. Então, se 1 não é um elemento do A, então considere o seguinte conjunto. Considere o conjunto X como sendo o conjunto formado por todos os números naturais, na realidade formado por todos os primeiros números naturais que não estão em A. Como é que eu escrevo o conjunto dos primeiros números naturais que não estão em A? Como nós vimos, uma das ferramentas que nós vamos usar é o conjunto IN. Então, X é o conjunto dos naturais, tais que os N primeiros números naturais não estão em A. Então, eles estão contidos nos naturais menos A. Tá? Com isso aqui, nós estamos dizendo que se o 1 não está em A, então ele está em X, porque ele é o primeiro natural. Aí vamos ver o 2. Se o 2 também não estiver em A, então ele está em X, porque o 1 e o 2 são os dois primeiros números naturais. Tá? Então, enquanto nós formos procurando números que não estejam em A na sequência, aqueles que não estiverem na sequência dos primeiros naturais, eles estarão em X. Ok? Agora vamos tirar algumas conclusões a respeito desse conjunto. Note que o nosso conjunto A, ele não é vazio. Foi dito desde o início. A nossa hipótese é que o A tem algum elemento, pelo menos um. Ele não é vazio. Se o A não é vazio, o que a gente pode afirmar a respeito do conjunto X? Não esqueça que o conjunto X é formado pelos primeiros números naturais que não estão em A. O X, já que o A não é vazio, o X por isso, o nosso conjunto X não pode ser todos os números naturais. Essa é a primeira conclusão que a gente tira. O X ele é formado por elementos que não estão em A. Elementos que não estão em A. Os N primeiros números naturais que não estão em A. Como o A não é vazio, o A tem alguém. Então isso significa que o X não pode ser todos os números naturais, porque se tem alguém em A, aquele número que está em A, ele não estará no X. Ok? Muito bem. Sendo assim, perceba, vamos juntar esse fato aqui. O X, ele não é o conjunto dos naturais. No entanto, como o 1 é um elemento de X,
E por que que 1 é um elemento do x? Porque estamos supondo que o 1 não pertence a A. Para isso, nós criamos o conjunto x, para justamente colocar todos os primeiros números naturais que não estão em A. Tá? Então, como 1 pertence a x e x não é os naturais, então vamos usar a ideia da indução. Se tivéssemos que o 1 pertence a x e além disso, além do fato do 1 pertencer a x, tivéssemos que sempre que um número pertence a x, o sucessor também esteja, x seria todos os naturais. Como x não pode ser o conjunto dos naturais e o 1 está em x, então aquela segunda parte do axioma de indução, ela não pode ocorrer. Então, deve existir um certo número P pertencendo a x, tal que o seu sucessor não pertence a x. Esse é o fato. Bom, agora vamos fazer uma afirmação. A nossa afirmação é a seguinte: N0, o menor elemento do conjunto A é o P mais 1. N0 igual a P mais 1 é o menor elemento de A. Bom, o que nos resta é mostrar que, de fato, esse elemento está em A e que ele é o menor de todos, que nenhum outro elemento do conjunto A seja menor do que ele. Tá? Vamos a essa segunda parte. Ok, então vamos mostrar que, de fato, o número P mais 1 é o menor elemento do conjunto A. É claro que P mais 1 pertence a A, pois o que aconteceria se P mais 1 não fosse um elemento de A? Vamos supor isso e tentar chegar num absurdo. Se nós tivéssemos P mais 1 não pertencente a A, se esse elemento não está em A, e além disso, sabendo que P é um elemento de x, isso significa dizer que P mais 1 estaria em x. Por quê? Porque o fato de P estar em x já me garante que todos os P primeiros números naturais não estão em A. Então, o P pertence a x, isso sozinho me diz que de 1 até P são os elementos de x, portanto não estão em A. E se além disso P mais 1 também não estiver em A, então significa que de 1 até P, incluindo ainda P mais 1, são elementos que não estão em A. São os P mais 1 primeiros elementos que não estão em A. Portanto, estariam em X. Mas isso é um absurdo porque faria do X um conjunto indutivo, como nós já vimos, não é? Veja que o fato de existir um P em X, tal que P mais 1 não está em X, é a garantia de que o A não é vazio, né? É a garantia de que o A não é vazio. Então, nós não podemos ter P mais 1 fora de A, pois P mais 1 não pertencendo a A e P pertencendo a X implicaria que P mais 1 pertence a X, o que é absurdo, pois teríamos x os próprios naturais e o A seria vazio. Isso já vimos que não pode ocorrer, tá? Então já mostramos com isso
que P mais 1 é um elemento de A. O que falta é mostrar que P mais 1 é o menor elemento de A, ou seja, qualquer outro elemento do conjunto A, ele é maior ou igual a P mais 1, ok? Então, façamos o seguinte, agora suponha que exista um certo C pertencendo ao conjunto A, tal que esse elemento C ele seja ainda menor do que P mais 1. Tá? O que eu quero é mostrar que isso é um absurdo. Supor que existe um elemento em A, tal que esse elemento é menor do que o menor elemento do A, seria um absurdo pela definição de menor elemento. Tá? Então vamos mostrar que isso não pode ocorrer. Se a gente conseguir chegar no absurdo, é porque não existe um tal elemento em A, tal que ele seja menor do que P mais 1, e aí vamos aceitar o fato de que P mais 1 é menor ou igual a qualquer outro elemento do conjunto A. Tá? Então, o que é que isso nos leva? Bom, se C é menor do que P mais 1, isso implica, pelo nosso lema, que C é menor ou igual a P. Ok? Mas se C é um número menor do que ou igual a P, isso significa, como P está em X, que o C pertence a X. Lembre que X é o conjunto formado por todos os números naturais menores ou iguais do que P. Tá? Se eu tenho um elemento no conjunto X, todos os números naturais anteriores a ele também estão no X. Então, se C for menor do que P mais 1, vimos pelo nosso lema que C vai ser menor do que ou igual a P, o que implica que o C é um elemento de X, o que implica que C não pertence ao conjunto A, o que é um absurdo. Por quê? Porque nós supomos que existe um elemento em A, tal que isso acontece. Mas se isso acontecer, chegamos no fato de que o C não pertence a A, uma contradição, um absurdo. Logo, isso não pode ocorrer. Não pode existir um elemento em A, tal que esse elemento seja menor do que P mais 1. Conclusão, o que nós podemos concluir é que P mais 1, que é o nosso N0, ele de fato é menor do que ou igual a N, qualquer que seja o N em A. Ok, gente? Então, com isso aqui, mostramos que não só existe um menor elemento no conjunto A, como através dessa construção nós exibimos quem é esse menor elemento. Tá bom? Numa próxima videoaula nós vamos ver como o princípio da boa ordenação, quando é tomado por axioma, podemos através dele deduzir o princípio de indução. Faremos o movimento contrário, ok? E nós vamos ver também que esse princípio da boa ordenação ele vai ser amplamente utilizado em demonstrações de enumerabilidade, ou seja, afirmações sobre conjuntos enumeráveis, subconjuntos enumeráveis são frequentemente demonstradas utilizando esse princípio básico dos números naturais, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.